Olá pessoas, aqui é o HQ Man, mais um HQ sem roteiro para mostrar para vocês mais alguns quadrinhos que eu tenho lido e que eu acho interessante recomendar, e também dar uma pincelada em Vingadores, um dos filmes de super-heróis mais bacanas já feitos, que está quebrando todos os recordes de bilheteria. Vamos nessa? Olha só, em relação a videogames, eu sou um cara das antigas. Não que eu não quisesse ter um Xbox 360 ou um PlayStation 3, mas é que eu só posso sustentar um hobby de cada vez e histórias em quadrinhos sugam uma puta grana do meu bolso. Mas eu sempre tento me manter informado sobre o que está acontecendo no mundo dos videogames, porque eu tenho muitos amigos que jogam e eu gosto de conversar com eles a respeito, e porque eventualmente sempre acaba saindo uma história em quadrinhos ligada com algum título que as pessoas estão jogando muito. E essa semana eu comprei uma história em quadrinhos que tem a ver com isso, que é Assassin's Creed: A Queda. Bom, eu vou falar para vocês o seguinte: pra mim, que nunca joguei nenhum jogo de Assassin's Creed, foi um pouco difícil de pegar a trama desse quadrinho. Envolve um tipo de plano dos Templários para acabar com as bases da organização dos assassinos ao redor do mundo, e ao mesmo tempo tem uns flashbacks no passado de um assassino na Rússia perseguindo a família do czar Alexandre em busca de um artefato mágico que é um cetro, que eu não sei para que serve, não sei como isso se insere dentro da história do Assassin's Creed Revelations, mas eu achei um roteiro legal, bem amarrado para um roteiro que requer que você tenha um conhecimento prévio do universo de Assassin's Creed. E os desenhos estão muito bons, gostei pra caramba. Se você comprar essa revista, ela vem com um brinde, que é um DLC exclusivo, um Downloadable Content. Eu não sei para que serve, mas um amigo meu me disse que serve para você liberar um personagem extra no multiplayer chamado The Crusader. Bom, se você curte Assassin's Creed, eu acho que você vai curtir essa revista pela qualidade do roteiro, por amarrar algumas pontas dentro do universo, eu acho. Pra mim, valeu a pena a leitura, embora provavelmente eu vá demorar bastante para jogar o jogo e saber do que se trata. Se você quiser investir, vale a pena. Outro encadernado que eu peguei essa semana é Lex Luthor, O Anel Negro, volume 2, segundo e último volume do Lex Luthor na frente da Action Comics, enquanto Superman perambulava pela América, sendo comandado pelo roteiro ridículo do J. Michael Straczynski. E eu vou falar para vocês o seguinte: há um mês ou dois atrás eu peguei o volume 1, parecia bastante interessante e era mesmo. Eu acho que o volume 2 ficou um pouco mais fraco, até porque não tem a participação especial da morte do Sandman, uma das minhas personagens da DC favoritas. Mas eu acho que foi um final digno para o personagem, é a última aparição do Lex Luthor antes do reboot do New 52. O roteiro é do Paul Cornell, tem uma história que tem um roteiro da Gail Simone, porque tem um mini crossover com Secret Six. Eu achei a arte bem legal, tem muitos artistas trabalhando nessa história, mas eu fiquei um pouco ressabiado porque tem um pequeno interlúdio logo após o crossover do Secret Six, que é o Action Comics anual número 13, onde mostra o Lex Luthor fazendo uma espécie de estágio com o Darkseid e com o Ra's al Ghul, e eu achei que essa história foi viajada demais. Não havia nenhuma necessidade de mostrar o Lex Luthor aprendendo a ser um super vilão com dois dos maiores super vilões do universo DC, um humano e um alienígena. Embora a arte da parte do Darkseid seja muito legal, eu acho que o roteiro me deixou bastante decepcionado neste interlúdio. Mas como uma conclusão para essa história do Lex Luthor à frente da Action Comics, eu acho que valeu. Bom, se você gosta do Superman e gosta do Lex Luthor, eu acho que é um final digno para esse vilão. Se você não gosta, esqueça, porque não vai fazer nenhuma diferença para você. O universo logo logo vai ser rebutado, o New 52 está chegando aqui no Brasil, o Lex Luthor vai voltar completamente diferente e não vai fazer diferença para você ler Lex Luthor, O Anel Negro. E agora, para falar de uma revista mix, Vértigo número 29, uma revista que eu tenho acompanhado desde o número 1.
Essa edição é legal para quem quiser começar a ler Vértigo, porque dos 5 títulos que compõem a revista, 3 estão começando arcos novos, um é uma minissérie nova, completamente inédita, e tem Hellblazer, que faz sucesso há muito tempo e eu sei que tem um monte de gente que gosta, embora aqui no Brasil esteja bastante atrasado na cronologia. Vamos falar um pouquinho de cada um dos títulos. Tem O Homem do Espaço, que está aí estreando, é uma edição do Brian Azzarello e o Eduardo Risso, os mesmos caras de 100 Balas. O roteiro desse primeiro número não mostra muito o que vai acontecer na revista, mas ele conta a história de Orson, que é um cara grandalhão, que foi criado geneticamente para ser um astronauta para explorar o planeta Marte. Só que aconteceu alguma cagada na Terra que não foi bem explicada ainda e ele acabou num trabalho escrotérrimo de catador de lixo do futuro. A linguagem da revista é um pouco estranha, porque os personagens falam de uma forma que mistura coloquialismo e gíria muito complicada. Deve ter sido um inferno traduzir esse título, mas eu gostei, promete. Eu espero que se desenvolva melhor nos próximos números. Hellblazer, que está continuando com o arco passado, onde o Constantine tem que enfrentar os próprios filhos que foram gerados e envelhecidos através de magia. Uma história super complicada. Para quem está acompanhando Hellblazer há algum tempo não é, mas para quem for pegar essa revista agora você não vai entender porra nenhuma. Tem a Casa dos Mistérios, que está começando um arco novo. Eu não gosto muito de Casa dos Mistérios por causa do metaplot da revista. Eu acho que ele é muito enrolado e só faz atrapalhar. Casa dos Mistérios, para mim, deveria ser uma antologia com roteiristas e artistas convidados e só. Não deveria ter essa história por trás da casa desaparecendo e Caim retornando e essa personagem chatérrima chamada Fig, que é a dona da casa ou não é. Bom, eu acho que deveria ser meramente uma antologia. Scalpo, que também está começando um arco novo, é uma das histórias que eu estou gostando mais da Vértigo desde que começou a ser publicada pela Panini no Brasil. Parece uma história policial que envolve índios no interior dos Estados Unidos. É muito bem arquitetado o roteiro, parece uma série de TV, gosto bastante. E tem Vampiro Americano, que é meu título favorito do Mix, desde que começou a ser publicado no número 10 de Vértigo. Mas eu tenho que falar para vocês, esse tempo todo que eu tenho lido Vampiro Americano, essa é a primeira vez que eu me sinto extremamente decepcionado com o roteiro. Porque essa história que está começando agora explora o passado do Skinner Sweet, o primeiro vampiro americano, e o Agente Book, o cara que perseguiu ele até a morte. Eu acho completamente desnecessário mostrar o passado desses personagens e ainda por cima mostrar que quando crianças eles foram criados como irmãos e lutaram juntos no exército americano na expansão para o oeste. E ainda por cima tem uma parte no final da história que praticamente invalida todo o conceito de que o Skinner Sweet é o primeiro vampiro americano. Eu não vou dar detalhes para vocês porque eu não quero dar spoiler, eu espero que vocês leiam, mas se vocês leram Vampiro Americano até agora e gostaram e chegaram nessa história, provavelmente vocês vão sentir a mesma grande decepção que eu tive. O roteiro é do Scott Snyder, não sei como ele meteu o pé na lama de tal forma. E a arte é do Jordi Bernet, um artista europeu que eu gosto bastante, mas que a arte dele está um pouco deslocada para fazer Vampiro Americano. E agora para mostrar para vocês o encadernado em capa dura, Destino, Crônica de Mortes Anunciadas, terceira parte da coleção Sandman que tem saído no Brasil pela Panini. É uma republicação da minissérie de 98 que saiu no Brasil pela Metal Pesado e tudo em quadrinhos, num papel horroroso, numa impressão que não dava para entender absolutamente porra nenhuma. Tem o roteiro de Alisa Whitney e a arte de um time de veteranos da Vértigo, todos eles artistas fantásticos. São Kent Williams, Michael Zulli, Scott Hampton e Rebecca Guay. Em relação à história, eu achei ela um pouco complicada, é meio que uma antologia em 3 partes, na qual Destino, o irmão do Sandman, cria um filho com a Imperatriz Teodora do Império Bizantino, esposa do Imperador Justiniano, em 540 d.C.,
E esse filho deles se torna a peste, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E nos 4 períodos históricos que se seguem depois disso, aonde ele aparece, ele vem trazendo a peste bubônica. E ele só pode parar quando ele encontrar uma mulher que ele possa amar e poupar. E isso vem até o presente. Só que o final eu achei um pouco complicado e não entendi muito bem. Eu vou ter que reler para tentar compreender como termina essa história. Vale a pena muito pela arte. Em relação ao texto, eu encontrei alguns erros históricos. Por exemplo, na parte do Império Bizantino, eles mencionam que aquela história se passa em 540 a.C., quando na realidade é 540 depois de Cristo. E na crônica da Idade Média, eles mencionam que se passa em 1348 como o fim da Alta Idade Média, quando é na realidade o fim da Baixa Idade Média é em 1300 depois de Cristo. Fatos históricos à parte, é uma edição que eu gostei bastante, principalmente pela arte. Se você é um cara que curte boa arte em quadrinhos, altamente recomendo essa edição para você. É capa dura, mas não está muito cara, está por volta de R$26. A Panini costuma publicar edições em capa dura que chegam até R$55 com o mesmo número de páginas. Vai nessa, você não vai se arrepender. E agora falar um pouquinho de Vingadores, o filme. Não, eu não vou falar desse álbum de figurinhas aqui, porque eu não coleciono figurinhas. Isso aí eu ganhei de brinde. Eu vou botar aí só pra ilustrar que eu tô falando do filme, tá? Cara, eu vou falar pra vocês, foi um dos melhores filmes de super-heróis que eu já vi em toda a minha vida. O filme tem 2 horas e 20 de duração e eu achei que o filme foi curto para mostrar toda a epicidade dos combates dos Vingadores contra os alienígenas, contra o Loki, contra eles mesmos, contra a SHIELD. Eu vou tentar não dar spoiler para vocês, mas eu vou dizer que eu gostei pra caramba do filme, todas as cenas. Uma das coisas que eu tinha mais medo nesse filme era que eles não dessem o tempo suficiente para cada personagem dos Vingadores poder mostrar do que é capaz. Isso não aconteceu, eu achei extremamente equilibrado. Todos eles têm o seu grande momento, todos eles chutam muitas bundas alienígenas naqueles 30 minutos de combate no final do filme. Muitas referências, embora elas sejam referências sutis, que as pessoas que não gostam de quadrinhos não precisam entender para poder curtir o filme. Eu fui com a minha namorada, a outra metade que não gosta de quadrinhos, não gosta de sci-fi, mas adorou o filme, ficou colada na cadeira. Eu achei que o Mark Ruffalo, que foi uma novidade no filme, como o Dr. Banner, eu ainda acho o Edward Norton melhor. Mas mas ele se encaixou bem no papel, eu acho. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais pobrezinho, um pouco mais nerdão. O Loki tá demais nesse filme, eu achei ele um vilão muito melhor do que ele tá no filme do Thor. Eu acho que ele tá mais disposto a fazer crueldades, a ser um cara filho da puta nesse filme do que era no filme do Thor, onde eu achei ele um pouco confuso em relação ao que ele realmente queria. A Viúva Negra chutou bundas nesse filme e eu acho que ela foi uma das personagens que mais evoluiu desde que ela apareceu pela primeira vez em Homem de Ferro 2. Aquele combate mental dela com o Loki foi muito legal. Eu acho que mostra realmente que a Viúva Negra é o que ela é apresentada nos quadrinhos, uma super espiã, não só uma mulher que usa armas e dá porrada em agentes da KGB ou da CIA, dependendo de que lado você está. Aquela parte onde o Hulk se transforma controlando, eu estou sempre com raiva, a maioria das pessoas achou aquilo meio complicado de entender, mas é difícil para entender até mesmo para quem lê quadrinhos, porque isso já foi mudado tantas vezes que ninguém sabe exatamente como o Hulk se transforma mais. Inicialmente, quando ele foi criado, a transformação dele era acionada durante a noite e ele voltava a ser o Bruce Banner durante o dia. Não tinha nada a ver com ele ficar com raiva ou não. Isso foi mudado depois, quando uma descarga de adrenalina acionava a transformação. E mais recentemente,
aparentemente o Hulk e o Bruce Banner podem controlar a transformação dele à vontade. E o Hulk pode ficar transformado indefinidamente, como apareceu em Planeta Hulk, Hulk contra o Mundo. Se as pessoas estão achando o fato dessa transformação dele no filme ser tão complicada, ser tão fora do personagem, eu garanto para vocês, não é fora do personagem, porque isso já mudou uma centena de vezes. Em relação ao arqueiro, eu também gostei bastante. Houve uma referência dentro do filme, isso é um spoiler, né? Mas se você ler os quadrinhos você deve saber que o Gavião Arqueiro, quando ele aparece pela primeira vez nos quadrinhos, ele é um vilão. E só depois ele passa para o lado dos heróis e passa a integrar os Vingadores. E isso acontece no filme de uma forma que eu achei bem feita. E é claro, tem a cena pós-créditos onde aparece um dos personagens mais legais da Marvel, um dos vilões mais foda da Marvel, que é o Thanos. Nessa hora, nerdgasmos absolutos. Tanto quanto a porradaria do Hulk contra o Loki. Aquela cena do Deus Franzino, cara, é pra você colar na cadeira e ficar maluco. Eu acho que em Vingadores o Joss Whedon fez um excelente trabalho. É um trabalho que é a cara dele. Se você já assistiu o Joss Whedon em Buffy ou Firefly ou qualquer outro tipo de produção que ele tenha feito para série de TV, ou se você leu algum quadrinho dele, os diálogos do Joss Whedon estão ali, o tipo de direção dele está ali. Foi muito bom que eles tenham chamado um diretor que gosta de quadrinhos, que se importa com os personagens para fazer um filme dessa magnitude. Eu não sou crítico de cinema, não vou fingir que sei que estou falando de ângulos e tomadas e iluminação e produção de CGI e essas coisas todas, mas eu acho que tudo no filme não é perfeito, porque nenhum filme é perfeito, mas é quase perfeito. Acho que foi uma das melhores traduções da mídia quadrinho para a mídia cinema que eu já vi. Diferente de Cavaleiro das Trevas, que se o Batman nunca tivesse existido nos quadrinhos, o filme Cavaleiro das Trevas ainda seria um excelente filme, sem precisar fazer uma comparação com os quadrinhos. Mas Vingadores, comparando o filme com os quadrinhos, eu achei que foi uma excelente tradução de mídia, uma excelente adaptação. Eu vi várias pessoas reclamando, falando mal do filme, falando mal do Joss Whedon. Sinceramente, essas críticas que falam mal do filme, eu não vi embasamento nenhum dessas pessoas para falar mal do filme. Talvez simplesmente porque elas estão tão atoladas no próprio cinismo que elas não conseguem acreditar que um blockbuster desse tenha tanta qualidade. Eu vou ver o filme de novo essa semana, e talvez de novo semana que vem, e talvez de novo na outra semana, e quando sair a edição especial em Blu-ray com os 6 filmes juntos, eu também vou comprar, cheia de extra, para ver aquela cena exclusiva que saiu nos cinemas americanos, pós-crédito. E cara, eu fiquei fascinado com esse filme, você também vai ficar. Eu acho que você tem que ir assistir. E se essa minha declaração está muito cheia de spoilers, eu sinto muito. Mas se você não viu o filme ainda, você deveria ter ido ver. E é isso aí, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo HQ Sem Roteiro.